Olá, querido irmão, querida irmã, pela graça de Deus estamos aqui para o estudo de mais uma lição. Jesus no templo. Oremos em nossos corações para que a palavra de Deus possa achar lugar especial em nossos corações, em nossas vidas. Abacuque 2, verso 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A reverência na igreja é uma atitude de amor e respeito para com Deus. Se reflete na nossa forma de prestarmos culto ao Senhor. Reflete na forma como nos comportamos no culto ao Senhor. A reverência é uma forma de honrar a Deus e de expressar gratidão a Ele. Demonstra o conhecimento e o valor que temos de Deus e do que Ele fez por nós. Assim, a reverência mostra o nosso respeito às coisas sagradas. Parece que hoje em dia muitos perderam o respeito pelas coisas sagradas. Às vezes a gente vê muitos conversando alto na igreja, mexendo no celular sem motivo. Muito entra e sai no meio da pregação, sem motivo algum. Parece que esqueceram que estão na casa de Deus. E qual deve ser a atitude de qualquer pessoa ao comparecer na casa de Deus? Precisamos refletir sobre isso. E a Bíblia nos traz importantes ensinamentos a respeito desse tema. E nós vemos o próprio Jesus sendo Filho de Deus. Ele orava ao Pai com humildade, com submissão, com reverência. E ter reverência é o primeiro passo para termos um relacionamento verdadeiro com Deus. É reconhecer que Ele é Deus e que nós somos seus filhos. E que somos limitados, que somos dependentes dele. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 494. O ambiente da igreja deve ser revestido da sagrada reverência. Isso nos faz lembrar também o texto que se encontra em Eclesiastes, capítulo 5, verso 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. O primeiro tópico, a profanação do templo. Conforme João 2, 13 e 14, nós aprendemos no primeiro tópico sobre a situação que se encontrava o templo em Jerusalém no início do ministério público de Cristo. O templo em Jerusalém estava sendo profanado. O que era santo estava sendo violado. O templo em Jerusalém estava sendo usado como comércio. Nós podemos ver isso em João 2 e 14. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Tão grande era a falta de reverência. E muitos que se diziam líderes se enriqueciam à custa do povo e praticavam fraudes e extorsões. Já praticavam a venda de indulgências, né? Todo judeu era obrigado a pagar anualmente meio siclo, a moeda corrente da época, como resgate de sua alma. Então vemos aqui a prática de indulgências. Além disso, as pessoas levavam grandes somas como ofertas voluntárias para depositar no tesouro do templo. Além do mais, era necessário converter toda moeda estrangeira por uma denominada siclo do templo, que era aceita para o serviço do santuário. Esse câmbio monetário criava oportunidades para a fraude e extorsão, que se transformavam em um tráfico vergonhoso, tornando-se uma fonte de lucro para os sacerdotes. Então vemos aqui que as coisas de Deus estavam sendo violadas, adulteradas no próprio templo ali em Jerusalém. Os negociantes exigiam preços elevadíssimos pelos animais que vendiam e em seguida compartilhavam os ganhos com os sacerdotes e líderes, que se enriqueciam às custas do povo. Os próprios líderes profanavam o templo, adulterando e distorcendo a vontade de Deus. E esses tipos de práticas deixaram Jesus indignado. Jesus ficou muito triste com essa profanação e essa falta de reverência no templo sagrado. E isso afetava os serviços no templo.
O templo era profanado, as coisas sagradas, as coisas separadas para o serviço de Deus eram violadas e davam mau testemunho da causa do Evangelho. Deus foi altamente desonrado com essa forma e esses negócios praticados no templo. E Jesus, vendo isso, se entristeceu muito pelo que fizeram com a casa do Senhor. Na época da Páscoa, ofereciam-se muitos sacrifícios e os negócios no templo disparavam. A confusão resultante se parecia muito mais com uma barulhenta feira de gado do que com o sagrado templo de Deus. O ambiente estava repleto de ruídos característicos de um mercado, incluindo as negociações, os sons dos animais e aves, e as discussões acaloradas e as palavras dirigidas ao Altíssimo se perdiam em meio ao alvoroço que invadia o templo. O segundo tópico, reverência dentro da igreja. Nós aprendemos no segundo tópico que Deus considera santo o lugar onde se manifesta a sua presença. Nós podemos ver isso em Êxodo 3, de 1 a 5. O lugar de Deus, a igreja, o templo, é um lugar consagrado, separado para Deus, para a sua adoração específica. É a casa do Senhor. Portanto, é santo o lugar. E a orientação que Deus deu a Moisés e também ao povo de Israel no Monte Sinai foi uma orientação muito específica quanto à sua presença. Êxodo 3, versículo 5. E disse a Moisés: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 19, 12 e 13, nós vemos o Senhor também orientando o povo ao redor do Monte Sinai. Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis em seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Então todo aquele que profana o lugar de adoração do Senhor, a casa de Deus, que desrespeita a casa do Senhor, o templo, será julgado no juízo de Deus. Então é preciso que nos arrependamos da falta de reverência na igreja. Quando o Senhor desceu sobre o Monte Sinai, sua presença consagrou o lugar. Desse modo, o evento ensinou esta lição: onde quer que Deus manifeste sua glória, o lugar é santo. E como foi a atitude de Cristo, como Cristo reagiu ao presenciar a profanação do templo, nós podemos ver em João 2, 15 e 16. Jesus ele precisou ter uma atitude enérgica contra os que profanavam a casa de Deus. E tendo feito um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. Ao entrar no templo, Jesus analisou toda a cena, viu as negociações injustas, observou o ambiente externo do seu templo, convertido num lugar de negócios profanos. O ambiente sagrado havia se tornado num vasto mercado. Os oficiais do templo, os sacerdotes corruptos, os corretores e comerciantes de gado, com seus animais e aves, saem correndo do lugar com o único pensamento de fugirem da condenação de sua presença. E o ato de Jesus purificar o templo significa não apenas a limpeza externa do templo. A aplicação é mais profunda e espiritual. Uma aplicação, um significado mais profundo e espiritual para aplicarmos na nossa própria vida. Cristo, ele quer e precisa fazer uma limpeza nas nossas vidas, nos nossos corações, no coração de todas as pessoas. Ao purificar o templo da presença dos compradores e vendedores do mundo, Jesus anunciou sua missão de limpar a alma da mancha do pecado, dos desejos terrenos, das concupiscências egoístas e dos maus hábitos que corrompem o coração. Terceiro tópico, a presença de Deus.
Nós aprendemos no terceiro tópico, conforme Êxodo 25, verso 8, o propósito original de Deus ao estabelecer o seu santuário aqui na terra, em meio ao seu povo. Esse propósito era que Deus queria estar presente no meio deles, na vida deles. Deus quer habitar em meio ao seu povo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Esse templo, erguido para a habitação da presença divina, foi projetado visando ser uma lição prática para Israel e para o mundo. Desde os tempos eternos, era o propósito de Deus que todo ser criado, desde o brilhante e santo serafim até o ser humano, fosse um templo para a habitação do Criador. Precisamos também ter a consciência que nós mesmos, o nosso corpo também é templo do Espírito Santo. E precisamos então honrar a Deus no nosso corpo, além de também honrá-lo, reverenciá-lo no seu local de adoração, na igreja, no templo sagrado, no local escolhido por ele para a sua adoração pessoal. E a Bíblia nos chama de templo de Deus. Chama os crentes verdadeiros de templos de Deus. Por quê? Porque Deus quer habitar em nosso coração, em nossa vida, em nosso corpo. E por isso, com todo o empenho, devemos manter a santidade da nossa vida, pois somos então templo do Espírito Santo. Somos templos de Deus. Precisamos então nos afastar do pecado, de tudo aquilo que não visa com a santidade do Senhor, para o honrarmos na nossa própria vida. Por causa do pecado, a humanidade deixou de ser um templo para Deus, obscurecido e contaminado pelo mal. O coração humano não revelava mais a glória da divindade. Porém, a encarnação do Filho de Deus cumpriu o propósito do céu. Deus habita na humanidade e, por meio da graça salvadora, o coração humano se torna novamente seu templo. Quarto tópico, a purificação do templo vivo. Conforme Jeremias 2:22, Jó 14, verso 4. Porque ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor. Quem do imundo tirará o puro? Será que nós podemos, irmãos, purificarmos a nós mesmos? Devemos compreender que a nossa condição distante de Deus é desesperadora. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Sem a intervenção divina em nossas vidas, não podemos ser purificados do pecado, não podemos ser templos vivos, verdadeiros, para a habitação de Deus. Nenhum ser humano pode, sozinho, expulsar a tropa maligna que tomou posse do coração. E qual é o segredo para alguém ser capaz de permanecer diante de Deus, que é santo, com o coração purificado? Irmãos, conforme Ezequiel 36:25, Zacarias 3, de 3 a 5, para mantermos o coração puro diante de Deus, o segredo é deixarmos Deus agir nas nossas vidas, é deixarmos Jesus fazer uma limpeza total do templo da nossa alma. Somente Cristo pode nos purificar e nos dar a oportunidade de estarmos puros diante de Deus, numa vida que o agrada. Só Cristo pode purificar o templo do coração, mas ele não arrombará a porta. Jesus não entra no coração como entrou no templo de antigamente, mas diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Sua presença purificará e santificará a alma para que seja um templo santo no Senhor e uma morada de Deus em espírito. Enquanto Jesus ministra no santuário celestial, ele ainda é, por seu espírito, o ministro da igreja na terra. O quinto tópico, purificando o templo hoje. Como Deus exige dos líderes de seu povo que mantenham a santidade de sua casa com todo esforço e diligência, precisamos muito estar atentos a essa questão. Abacuque 2, verso 20, Ezequiel 4, 23.
precisamos estar atentos à questão da reverência e como os líderes podem atuar observando a vontade do Senhor em relação à santidade da sua casa. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então precisamos buscar a verdadeira reverência na casa do Senhor, conforme a vontade de Deus. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o puro e o impuro. O ambiente da igreja de Deus deve ser considerado santo, porém, na luta pelo ganho, tudo isso se perde de vista. Deus chamou os sacerdotes e principais para serem seus representantes junto à nação. Portanto, eles que deviam ter corrigido os abusos no pátio do templo. Além disso, deviam ter dado ao povo um exemplo de integridade e compaixão. Infelizmente, é fato que a reverência na casa de Deus quase não existe mais. Não se percebem objetos e lugares sagrados, nem se apreciam as coisas santas e exaltadas. Deus deu regras de ordem perfeitas e exatas ao seu antigo povo. Será que seu caráter mudou? Não é ele ainda o grande e poderoso Deus que governa no céu dos céus? Não seria bom lermos com frequência as instruções que o próprio Senhor forneceu aos israelitas para que nós, que temos a luz da gloriosa verdade a brilhar, possamos imitar a reverência deles pela casa de Deus? Precisamos então evitar as conversas fúteis, o sair e o levantar desnecessários da casa do Senhor. Precisamos estar atentos com a nossa conduta perante o local de adoração ao Senhor. Que tipo de conversas nós estamos tendo no templo e ao redor do templo? Precisamos analisar nossa própria conduta. Em tudo isso, Deus pede que observemos o seu querer. E para alcançarmos a vitória, irmãos, precisamos de Cristo Jesus. A única forma para vencermos nossos defeitos de caráter, os nossos defeitos de hábito em relação a este tema, em relação à reverência na casa do Senhor, é sermos totalmente dependentes de Cristo. Só assim nós seremos limpos de coração, teremos uma mente saudável, uma mente que busca observar a vontade do Senhor e seremos vitoriosos sobre os nossos pecados. E precisamos da atuação do Espírito Santo também nas nossas vidas, para nos dar o poder para vencermos os nossos defeitos, os nossos pecados. Peço a todos os que afirmam ser filhos de Deus que nunca se esqueçam desta grande verdade. Precisamos do Espírito Divino dentro de nós para alcançarmos o céu e da obra de Cristo fora de nós a fim de recebermos um título para herança imortal. 1 João 3, de 1 a 3, final do versículo 2. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Que Deus nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.